Gente, é a minha primeira vez aqui nesse StreamYard, nessa plataforma. Não consegui utilizar a outra. Mas, enfim, revelar para vocês que ficam aí patinando como eu já patinei várias e várias vezes até descobrir o segredo para uma educação positiva de sucesso. Para que eu conseguisse, bom dia vocês, bom dia, que eu conseguisse evitar os erros comuns que nós, pais e profissionais, tendemos a viver, a implantar nos nossos dia a dias. Porque nós ficamos tão presos ali na teoria e acaba que o que a gente esquece? De colocar em prática o que a gente está, o que a gente estudou, o que nós podemos ajustar o conhecimento à nossa vida e, principalmente, a maioria dos profissionais, e eu vivi isso na pele, o que acontece? Eles não... Peraí, rapidinho. Eles não nos dizem exatamente o que a gente precisa saber, né? É muito raso. Então, foram muitos anos e ainda estudo sobre desenvolvimento familiar, sobre desenvolvimento pessoal e, principalmente, habilidades que pais, mães e profissionais precisam desenvolver para poder guiar e direcionar os nossos filhos de forma mais assertiva. Então, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lana Rezende e eu sou especialista em desenvolvimento familiar. E hoje eu conto com a Parent School, que é uma escola voltada para o desenvolvimento familiar. Tanto profissionais, também quanto pais, eles fazem parte dessa jornada. Kelly está dizendo que está dando eco. Vixe, será que é por causa do microfone? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o meu áudio, que pode ser isso, tá? Mas aqui tá tudo bem. Bom dia, Kalene, Thalita. Sejam muito bem-vindos. Então, durante os próximos minutos, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu quero trazer reflexões tanto sobre a sua carreira profissional, você que atua como educador parental, você que que são profissionais da psicologia, que também fazem, né, nossa certificação, são nossos alunos, e também pais, mães. Então, eu vou apresentar para vocês alguns desafios e oportunidade, mas principalmente sobre os erros mais comuns cometidos pela maioria das pessoas. Ah, aqui está dizendo que está tudo bem. Então tá, gente. Então vai acompanhando aí. Então, e quais são esses erros? Pode falar aí, tá? Pode abanar a mão, que eu tô aqui olhando você, tá bom? Então vamos lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou comentar para vocês, vou trazer para vocês os erros mais comuns cometidos pela maioria das pessoas. E eu falo o quê? De profissionais, de mães, de pais e principalmente aquelas pessoas que fazem parte da rede infantil. E, principalmente, a estrutura para se desenvolver uma educação positiva. Com esse conhecimento em mãos, o que você vai conseguir? Não apenas você vai saber lidar com as situações, mas também você vai se destacar nesse universo da educação positiva. Então, o motivo disso tudo é porque a maioria dos profissionais que abordam esse tema, eles falam de forma genérica. Eles passam pelas situações cotidianas do quê? Eles falam de maneira superficial, muito simples e muito leve, como se a maternidade e se a paternidade fosse algo simples. Não, não é algo simples. E eu vou trazer para você aqui quais foram os maiores desafios que eu passei para poder adquirir esse conhecimento e essa
estrutura que eu tenho hoje e a fim de evitar os erros comuns que vocês não precisam passar por essa situação. E o que é que os profissionais eles passam? Por exemplo, todo mundo sabe que os pais, os profissionais, eles pedem, para de gritar, menino, ok? Outra coisa, aprenda a lidar com os comportamentos. Então, assim, são N situações que os adultos passam para poder desempenhar o papel de educador. E, principalmente, os conhecedores sobre a metodologia positiva, eles ficam muito amarrados apenas ao bom comportamento. Só que o comportamento, ele vai muito mais além do que isso. Na minha visão, que eu tenho hoje, é uma forma limitada. Você focar apenas no comportamento da criança. Então, a criança está fazendo birra. Não pode fazer birra. Ajoelha à frente da criança, conversa com ela, como se somente isso fosse resolver. Então, tem outros olhares que os pais, os profissionais, eles precisam estar atentos a essa informação e também a esse modelo de comportamentos. Porque todo mundo sabe, nós somos seres individuais. Cada um tem o seu jeitinho, a sua maneira de lidar com as frustrações, com as dificuldades, com as alegrias. Então, aqui eu vou trazer justamente isso que falta para vocês se desenvolverem como profissionais e também como pais. Por que eu foco nos profissionais? Porque 80% das famílias hoje dependem ou de uma creche ou de uma babá, ou estão encaminhando essas crianças para um psicólogo ou um pedagogo. Enfim, existe toda uma rede de apoio para essas crianças e para essas famílias. Então, essa comunicação, ela precisa estar padronizada. Claro que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua metodologia, só que vocês precisam falar uma só linguagem para não distorcer isso na cabeça das nossas crianças. Outra coisa importante. Não dá mais para falarmos de maneira superficial sobre esse assunto tão importante, que é o quê? A educação de jovens. A gente fala só de criança, de pré-adolescente e os adolescentes. Onde é que entram essas crianças e esses adolescentes? Nessa mesma linguagem. Muitos profissionais seguem a linha, eu vou seguir a linha das crianças, eu vou seguir a linha dos adolescentes, como se eles precisassem, pais, ou se essa linguagem precisasse ser diferente. Então, eu defendo o seguinte, você não precisa sair para ir clicando ou rolando o dedinho ou buscando informações de segmentos distintos. Por quê? O ser é um. A forma de comunicação é uma. O que vai diferenciar isso é o grau de dificuldade. Então, quanto mais jovem é a criança que vai receber a educação positiva, melhor ela vai desempenhar o papel gradual da educação ao longo da juventude e principalmente na fase adulta. Agora, se você pega um jovem, os pais e os profissionais, pega ali uma adolescente que já viveu toda uma história e já vocês vão entender por que esses erros comuns atrapalham esse desenvolvimento, tanto do profissional quanto dos pais. Porque a fase da adolescência, ali, a pré-adolescência ou adolescência, é a fase onde eles estão começando a se descobrir. Ou seja, o pai e a mãe já não são os modelos sociais exclusivos. Acontece. Imagina você ter
um conhecimento especializado que pode ampliar os horizontes e as oportunidades tanto da sua vida familiar quanto da sua vida profissional, da sua carreira. Então, quando eu falo de ampliar os horizontes, eu estou falando sobre, imagina se tornar uma autoridade onde tanto mães quanto outros profissionais irão acessar você devido ao conteúdo que você tem, devido à maestria que você tem. Então, quando eu me refiro a ampliar os horizontes, não é só sobre dinheiro na conta bancária, é sobre o seu posicionamento, é sobre tudo aquilo que a maioria das pessoas que ou saem da faculdade ou saem de cursos, eles não conseguem ir além. E eu falo isso à maternidade. Na maternidade, quando se descobre, né, a gravidez, é naquele momento que a gente vai correr atrás do tempo perdido. Por quê? Não nos ensinaram na infância, não nos ensinaram na adolescência, não nos ensinaram na juventude o que é uma construção familiar, o que é um desenvolvimento infantil, não nos ensinaram o que é ser mãe, não nos ensinaram o que é ser pai, e muito menos as habilidades e as competências que a criança precisa desenvolver ao longo da vida para que ela se torne um adulto mais seguro, de decisões mais assertivas, que tenha responsabilidade. Os que têm responsabilidade, que construa o seu desenvolvimento com habilidades e competências, como o foco, como a reciprocidade, como a atenção, como a rotina. Muitas pessoas hoje, profissionalmente, o que acontece? Elas são demitidas pelo comportamento e são admitidas pelo currículo. Ou seja, não adianta você ter apenas um curso superior se você não desenvolveu habilidades necessárias ou competências para aquela instituição ou para aquele cargo que você está ocupando. E muitas pessoas acreditam que ser mãe e ser pai não é uma profissão. É uma profissão. Se a gente levar para as áreas de responsabilidade, de compromisso, de expectativa de resultado, nós também temos uma profissão ali e os ganhos são emocionais. Então, eu espero que vocês compreendam aqui o que eu estou falando, porque muitos falam o quê? De forma engessada. Aquele meia boca ali, o que você tem, o que você não tem. Mas a maioria já sabe, não se tem uma receita. Mas existem metodologias, estratégias para cada comportamento, para cada resultado esperado. E aqui eu vou passar para vocês justamente esses erros comuns que eu já passei, que milhares de alunos também já passaram e que hoje tem um resultado diferente do que tem passado. Gente, eu tô falando muito rápido? Agora eu vou esperar vocês. Estou falando muito rápido? Seja bem-vinda, Adriana. Dani, seja bem-vinda. Vanusa. Estou aqui falando sobre o segredo para uma educação positiva. O que muitos profissionais não te contam. Porque eu recebo o quê? Os alunos, eles falam assim, ó. Gente, Lana, eu já tentei de tudo. Eu já sentei com ciclano, com beltrano, com fulano. E eu não consigo. Claro que você não consegue. Porque você está pegando ali um livro de receita e pegando ali, a estratégia está, eu vou aplicar, será que vai estar certo? Você não está compreendendo. E é esses erros que eu vou trazer para você. E eu vou trazer para você os erros que você tem cometido e não está alcançando, que impedem o seu sucesso. Em outras palavras, o que acontece? Isso mostra o seu compromisso com a sua vida pessoal. E também mostra o seu compromisso de viver o chamado da maternidade e da rede infantil como profissional.
Ah, sim, olha só, ainda bem que eu tenho essa equipe maravilhosa. Gente, encaminha essa live aqui e vocês compartilhem aqui no YouTube essa live pelo menos para 5 pessoas. Imagina esse conteúdo na vida de outras pessoas e você fazendo parte, contribuindo desde já com essa informação na vida de outras famílias, na vida de outras crianças e outros adolescentes. Deixa eu ver aqui. Ok. Enquanto eu estou aqui no YouTube, tá? Então, você que quer ver a apresentação dos slides, você vai lá para o YouTube. Se você gosta de ouvir e tudo entra de maneira mais fácil o conhecimento, você fica por aqui no Instagram. Então, vamos lá, gente. Agora que você entendeu tudo que eu falei para vocês de desempenhar o papel da educação positiva, o que você vem aprendendo por aí e que eu já passei por isso e que não é o suficiente. Eu falo para vocês que viver a maternidade, viver a paternidade e viver como a rede infantil, como profissional da educação infantil, você precisa ir além disso. Então, aqui eu começo trazendo para vocês o quê? Os 3 tipos de medicamento. Então, nós temos o medicamento similar, nós temos o medicamento genérico e nós temos o medicamento referência. Eu vivi muito tempo buscando apenas os medicamentos similares e apenas os medicamentos genéricos. Quem sabe um pouquinho da minha história, sabe o que aconteceu em relação à minha vida. Por que eu cheguei ao desenvolvimento familiar? Eu vivi um momento de muito bem financeiramente, muito bem profissionalmente, mas a carreira por si só, ela não é o bastante. Há um vazio interno que não se supre. E ali eu estava vendo que muito bem profissionalmente, muito bem financeiramente, mas a minha família estava mais uma vez se destruindo. Então os meus filhos, eles estavam pequenos e se tornando crianças totalmente desestruturadas. Realmente, elas estavam desestruturadas. Porque uma família estruturada, ela tem harmonia, ela tem conhecimento, ela consegue direcionar as crianças e os adolescentes de maneira saudável, de maneira que tanto os pais quanto as crianças, elas conseguem ter um entendimento e uma compreensão. E o que me faltava? A referência. Então, eu vivi anos buscando assimilar. Ah, ali um livro me resolve. Ah, ali um cursinho me resolve. Mas não é isso simples. Ah, pegar ali, participar de lives e lives e lives e vídeos e buscar essas aulas. E nunca tinha o quê? Uma referência. Quem aqui é da época do banquinho do castigo? Como é que é o nome daquela profissional? Eu posso falar, não tem problema não. Enfim, porque eu usei a técnica dela no passado com meu filho. E aí eu percebi que ao invés de construir uma harmonia familiar, eu estava robotizando, eu estava adestrando os meus filhos. E é isso que eu trago aqui para vocês. Existem maneiras estratégicas que você não vai utilizar o adestramento. Porque você querer uma obediência cerrada é uma estrutura disfuncional para sua família e que vai trazer consequências sérias. E quais são essas consequências? Vou dar somente uma. Uma dessas consequências de obediência cega é a criança ou adolescente se tornar um adulto e ele não conseguir se desenvolver profissionalmente. Depender de outras pessoas para que ele tenha habilidades ali ou que ele tenha um crescimento. Ser mandado. Já ouviram falar aquela pessoa que não tem proatividade? Ou aquela pessoa que é workaholic? Ela trabalha e não tem uma vida
pessoal. É exatamente isso. Isso é apenas um dos prejuízos. Então, eu falo que se você está aqui, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Vocês podem, a partir de agora, adquirir esse conhecimento. Então, presta bastante atenção no que eu vou explicar agora. Talvez você saiba, talvez também você não saiba. Quem é meu aluno que está participando aqui já sabe disso. Eu tenho a especialização na educação positiva. E para você que está aqui comigo, eu preparei algo muito especial e exclusivo. Alguns métodos, ferramentas e estratégias estão focados apenas em obter obediência. Isso tá claro, aquela obediência cega que eu acabei de falar para vocês, aquela obediência mecânica, sem se preocupar, por exemplo, em preparar as crianças para tomar decisões, para pensar com a própria cabeça, para poder fazer escolhas, controlar as suas vontades, a sua impulsividade e também lidar com os sentimentos. Hoje, a maioria dos comportamentos infantis estão ligados aos resultados emocionais, ao que ela vem recebendo, ao que ela vem interpretando em relação às emoções e, com isso, os resultados emocionais. Porque tudo que eu estou sentindo, eu acabo reagindo, trazendo isso para fora. Então, o que acontece? Nem toda obediência é boa. Nem toda obediência é boa. Nós temos aqueles momentos onde a gente precisa estar compreendendo o momento que a gente está vivendo. A criança ela precisa iniciar gradativamente a compreensão de escolhas, a compreensão de decisões. O que acontece? Uma criança ali de 3 anos, 4 anos, ela não sabe de forma palpável, como você adulto sabe, que se a criança estiver, por exemplo, subindo em algum móvel, ela pode cair, ela pode se machucar. Aí pode ser grave ou pode ser leve, mas a criança ela não tem essa compreensão, ela não tem a maturidade cerebral para isso. Se nem toda obediência é boa, o que é preciso fazer quando o assunto é educação de jovens? O sentimento que eu sinto é que estamos muito atrasados. E não é só o sentimento, não. É a compreensão do estudo. Porque em relação aos países desenvolvidos, nós estamos há mais de 150 anos atrasados. Nós só temos 33 anos de lei que nos auxiliam na proteção infantil, mas ela também não explica por que a proteção infantil. Aí o que leva essa lei? A cada vez mais pessoas, adultos, a coagirem suas crianças em casa, abusarem dessas crianças, desses adolescentes, sem qualquer preocupação externa. Porque quem é que vai corrigir a criança no meio da rua? Agora é dentro de banheiros, dentro de carros, dentro de casa. E queira ou não queira, vocês já sabem, ou quem não sabem, a lei da palmada, ela não está somente para as agressões físicas, está também para as agressões verbais. Quem não conhece o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dá uma olhadinha depois, tá? Quem é meu aluno já conhece. Então, não dá mais para perder tempo com recursos obsoletos para educar esses jovens, essas crianças. Também não dá mais para atuar nessa área de forma genérica.
de forma similar. Ou você se torna uma referência para os seus filhos, ou você se torna uma referência de profissionais para esses pais, ou nossa população, nossa sociedade vai ficar cada vez mais doente. Nós passamos por uma pandemia onde vimos o número de abusos crescendo, o número de violência doméstica crescendo, o número de suicídios crescendo. Eu não vou nem comentar o resultado do que tivemos, mas esses 3 pontos. Então, você precisa de uma oportunidade para se destacar. E é rápido. Não é aquela coisa, como está tendo aí agora, né? A oportunidade de fazer uma pós-graduação ou de uma faculdade. Gente, o resultado é ali. Você não precisa ficar anos e anos sentado. Eu fiquei. Eu vou te dizer, eu fiquei e eu falei assim, gente, eu busquei algo que eu pudesse consumir de uma maneira que eu colocasse já em prática e que eu tivesse já resultado imediato. Não, era uma testagem ali como vocês. Uma testagem ali, testo ali, testo ali. E os resultados vinham nas anotações. Isso deu resultado. Então, uma pesquisa, anos de pesquisa. E não foi um conhecimento como esse que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é profissional, não dá mais para contar apenas com essas boas intenções. Ou com o instinto que a gente aprendeu como filhos a ser pais. Porque você nada mais é do que o espelho dos seus pais. Vocês estão refletindo o que os seus pais foram quando você foi criança. Então, para vocês que estão aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, presta bastante atenção. Eu imagino que vocês estejam aí gritando dentro de vocês. Pelo amor de Deus, me dá uma resposta, me dá uma solução, me salva. E eu sei que para outros, isso aí é bom demais para ser verdade. Por que será que eu sei isso? Porque tudo isso passou pela minha cabeça. Mas é o seguinte, você não precisa sofrer, precisa ser bom e precisa ser leve. Você precisa se tornar especialista em direcionar crianças e adolescentes para que se tornem adultos sem dificuldades, sem disfunções e sem problemas. Ah, Lana, vai ter problema? Vai, mas a questão é saber lidar com os problemas. Saber lidar com as dificuldades. Então, eu não posso garantir que você vai ter resultado. Ou que você irá ganhar muito dinheiro. Não tem como, isso seria impossível. Mas o que eu posso garantir é que eu vou te apresentar o caminho que as pessoas que conseguem esse tipo de resultado estão seguindo. É essa a minha promessa. Em outras palavras, está na sua mão essa decisão de desenvolver e avançar nessa jornada. Então, eu vou apresentar aqui para vocês os 3 pontos principais que eu passei, que foram o auge e que muitos profissionais não falam para gente, que foi o caminho, a jornada que eu trilhei e que eu busquei e que fez sentido completamente para mim e para milhares de famílias que já estão dentro dessa metodologia do comportamento positivo. Não é apenas educação positiva, mas é sim, o lidar com o comportamento para poder alcançar os resultados. A minha equipe aqui está colocando um suporte aqui para dar uma escurecida melhor, né, gente? Porque tá um lado muito claro e outro lado mais escuro. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando para vocês sobre os perfis comportamentais. Algumas pessoas entendem sobre temperamentos e outras pessoas entendem como o corpo explica, né? Eu estou falando das crianças que já nascem predispostas a uma dominância, crianças que já nascem predispostas a uma influência, crianças que já nascem predispostas a uma estabilidade, ao equilíbrio,
E tem outras crianças que elas nascem predispostas à cautela, mais reservadas. E o que isso influencia? Quando nós estamos no desenvolvimento dessa criança, aparecem traços que, se você não percebe, se você não percebe esses traços que essa criança está mostrando para vocês, essa criança ela vai começar a ser moldada e não vai conseguir viver o que é o potencial que ela precisa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou influente e dominante. São dois perfis totalmente voltados, um para pessoas e outro para resultado. E na educação dos meus filhos, qual era predominante? Isso é muito importante você saber. E quais são os perfis comportamentais daquela criança? Quais são os perfis comportamentais dos meus filhos? Quais são os perfis comportamentais daquela criança que eu estou atendendo? Da minha sala de aula? Quem participa desse núcleo? Quem participa desse núcleo? Quem participa? Mas eu deixo bem claro, isso não é um rótulo. Porque a partir do momento que a criança tem os perfis comportamentais direcionados, elas precisam de auxílio para poder desenvolver as habilidades e as competências que elas não possuem. Por exemplo, quem é dominante, ele tende a ser um líder, a ir direto, ele é focado nos resultados. Quanto a criança que é estável, por exemplo, é uma criança mais apaziguadora, mais planejadora. E quando você não sabe disso, você acaba destruindo esses dois polos por falta de conhecimento. Aí, a mãe ou o pai que é dominante, por exemplo, e o filho é dominante, eles ficam se bicando o tempo todo. Um pai que é dominante e a criança é estável, o pai, ele sufoca essa criança, não dá espaço para ela poder se desenvolver e para ela crescer. A Cris Lane, ela colocou aqui, ó. A situação foi com um aluno de 6 anos após a separação dos pais. Ele se tornou agressivo com os professores e os alunos. E quando os profissionais, eles não sabem, principalmente, o que a criança está vivendo, qual é o perfil comportamental dela, que influencia diretamente no comportamento e nos resultados dela, os professores, ele vai ficar mandando essa criança diretamente para a direção, para a coordenação. E o pavor, eu não entendo, gente, o pavor de toda criança é para ir para a coordenação e para a direção. É como se fosse uma punição e não uma questão de resolver o problema individual. As crianças já colocam medo os adultos já colocam medo na criança desde a educação, desde a fase escolar. E principalmente os pais. Os pais são os primeiros educadores. Então, aprender sobre perfil comportamental é muito importante para os educadores, para as mães, para os pais e principalmente para os profissionais. Outro ponto muito importante são os estilos parentais. Quando você compreende que o comportamento nato daquela criança tem aquelas habilidades e competências já aprimoradas e que precisam ser desenvolvidas. E as outras habilidades que elas precisam se desenvolver, por exemplo, uma criança dominante, ela tem dificuldade em lidar com as emoções das outras pessoas. E ela não percebe, por exemplo, que uma palavra dela, ou que um comportamento dela, ou uma expressão dela, está fazendo mal principalmente para quem é influente e principalmente para quem é estável. Porque eles tendem a focar no resultado. E resultado e emoção, elas precisam se complementar. Porque elas são polos.
Você precisa entender que a mãe que é mais falante, que gosta mais de explicar, que gosta mais de detalhar, que esquece, às vezes, daquele momento ali, porque ela gosta de ser o centro das atenções, mas vamos voltar para a criança. A criança também, que ela gesticula muito, que ela fala muito, que ela brinca, que ela... Gente, ela não tá nem aí com as coisas. Essa criança é aquela criança rotulada como sem noção. Fica quieta, menina. Fica quieto, menino. Nossa, nasceu já para dar trabalho, para dar problema. Então, esse conhecimento, ele vai sim auxiliar vocês nessa jornada. Um pai autoritário, uma mãe, os pais, não é pai, tá? É os pais, mãe e pai. E também, gente, cuidadores, professores, que têm o estilo parental autoritário. O que é estilo parental, antes de tudo? É a forma que você foi educado. É a forma que os seus pais responderam às suas necessidades, aos seus comportamentos, aos seus pedidos. Então, nós temos 4: o estilo autoritário, o participativo, o negligente e o permissivo. Eu dividi até aqui para vocês numa estrutura de quadrante. Para que isso? Os estilos parentais têm influência direta nos perfis comportamentais da criança. Então, os estilos parentais, eles precisam estar alinhados à estrutura educacional dessa família. Trouxe alguns exemplos. Estilo autoritário, regras rígidas, inflexível, intolerante e quer a obediência cega, busca. O estilo negligente, sem regras, passiva, distante. Sabe aquela mãe? Nossa, é mesmo. E tem desinteresse. Nós também temos... Eu tive pais negligentes e tive que aprender a me virar no mundo sozinha. E ainda cuidar de 2 irmãos. E hoje sou extremamente exigente. E Milena, o pior não é nem tanto você ser exigente com os outros, mas você ser exigente com você mesma. Ao ponto, talvez, não tenho uma, né? Mas só pela sua frase aqui, eu percebo que isso tem, talvez, limitado, inclusive, o seu crescimento. Se fizer sentido, você coloca aí para mim, faz sentido. Perfeito, muito interessante esse conteúdo. Estou começando a entender meus filhos depois dessa sua informação. Temos ainda o estilo permissivo, que ele pouco põe limite. Ele aceita todas as vontades. E ele sempre faz por. Ela sempre faz por. Já ouviu aquele ditado? Toda vez que eu levo os meus filhos para casa da minha mãe, dos meus pais, ele volta diferente. Lá é tudo permitido. Açúcar é permitido, chocolate é permitido, refrigerante é permitido, bagunça é permitido. Mas criança precisa bagunçar? Sim, mas existe uma estrutura de bagunça orientada. E nós temos, gente, o estilo parental participativo. Já falei do autoritário, já falei do negligente, já falei do permissivo e agora eu estou falando do participativo, que para mim é o flexível. Muita gente fala assim, mas você aceita as vontades dos seus filhos. Não, eu coloco limites. Eles sabem o que é limites, eles sabem o que é benefício, eles sabem o que é responsabilidade, eles sabem o que é compromisso. Milena tem 9 anos e Cauã tem 13 anos. Uma está na pré-adolescência e o outro já está na adolescência. E lembrando que o Cauã, inclusive, é precoce. Então, ele tem uma idade mental de 17 anos. Então, o estilo participativo é aqueles que colocam regras claras, colocam limites claros e de forma gentil e firme. Porque não é seu filho, amo muito, mas ele precisa entender que existem limites, que você vai até ali.
e que além dali precisa de uma permissão, ou uma análise sua, ou uma permissão de outro. São pais pacientes e tolerantes. De vez em quando eu extrapolo? Com certeza, nós somos seres humanos. Mas o importante é o que fazer depois que eu explodo. O que fazer para não chegar no ponto de explodir. Porque a pior coisa, gente, como mãe e como profissional, faz sentido, a Milena falou, e como profissional, é você... Eu vou parar de responder, porque eu fico perdendo a linha de raciocínio. Mas eu quero, gente, atender todo mundo. Aí, tá vendo? Me perdi. É você lidar de forma consciente com aquelas atitudes que você está ali com a criança e que você está ali com aquele adolescente. Então, pais participativos e pais flexíveis, eles sabem dar o respeito e eles também recebem o respeito da criança. O pai participativo não tem uma criança que dá birra ao tempo todo, uma criança que bate na cara, nem pensar. Ambos ali, eles têm uma sintonia, eles têm uma energia em comum. E o que o último erro mais comum entre as pessoas? É acreditar que você é o adulto da situação e se comportar como a criança da situação. Todos nós temos uma criança interior. Quem já ouviu falar aqui sobre a teoria, e não é mais teoria, já é um estudo científico comprovado, sobre a criança interior? Aqui no Instagram, aqui no YouTube. Gente, para tudo. Esse aqui é o conteúdo que mais fez sentido na minha vida. É o erro mais comum de profissionais e de pais, de mães. Quando você compreende que existe uma criança interior, que todo o seu desenvolvimento infantil, juvenil e de adulto, todas essas fases que você construiu ao longo da sua jornada, existe algo ali dentro que vem a ser chamado de teoria da criança interior, é que ela traz para você uma percepção de que o adulto, ele não está sendo adulto, ele está sendo um coadjuvante infantil na presença da criança. E por isso, na maioria das vezes, vocês não conseguem, com o conhecimento que vocês já possuem, porque o conhecimento que vocês já possuem, eu já falei, ele é superficial, ele é raso. Mas vocês precisam compreender que a partir do momento que você cura a criança interior, que você traz o entendimento de racionalidade para um comportamento da criança, ou para um comportamento dos seus filhos, que você traz, eu sou o adulto da situação, por que eu tenho que ficar debatendo? Por que eu tenho que ficar coagindo, gritando, batendo, sendo agressivo? Não precisa. Porque a partir do momento que você cura a sua criança interior, que você compreende essa situação que você está vivendo, você consegue lidar melhor com as frustrações da educação infantil. Não precisa ter uma frustração, você precisa o quê? Ter foco e leveza. A partir do momento que você compreende que existe, essa foi uma sacada. E que, gente, vocês podem procurar todo o curso e eu aqui desafio vocês. Esses 3 pontos, quando você sintetiza e que você compreende, pronto.
É isso que você precisa. E tem mães que me perguntam assim: ah, mas o meu adolescente, gente, é a mesma coisa. Ontem eu estava trocando uma ideia com a equipe e apareceu uma pergunta dessa lá, que uma pessoa fez no Instagram, ai, meu filho adolescente, eu consigo ainda reverter essa situação? Gente, todo ser humano é igual. Ele é provido de um corpo, de conhecimento. A partir do momento que você desenvolve as habilidades e o conhecimento certo, você consegue atingir essa criança. Mas primeiro você tem que cuidar de você. E é justamente isso que eu trago para vocês. Alinhar, né? Aliar o conhecimento com o autocuidado. Porque não adianta você ler livros e livros de autoestima, de autocuidado, de reflexão, de inteligência emocional, de física quântica, se você não consegue colocar isso em prática. Se você não consegue ali adquirir o conhecimento certo e colocar isso em prática, que é o mais desafiador para todo mundo. Então, agora, eu vou falar para você, deixa eu te explicar o que eu separei para vocês e o que eu preparei para vocês a partir de agora. Porque não dá para vocês continuarem no medicamento similar, no medicamento genérico. Vocês precisam ser referência. E não adianta vocês se inundarem de conteúdo se não colocam isso em prática. Se não sabe ajudar os pais, e se os pais não conseguem ajudar as crianças e os adolescentes a desenvolverem habilidades necessárias para o cumprimento do compromisso social e socioemocional. Porque a criança precisa responder como, gente? Através da educação. Educação socioemocional e educação técnica. Não adianta a gente querer mandar os nossos filhos para a escola ali com 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, e querer que a escola eduque essas crianças. Eles vão educar a estrutura técnica, o português, a matemática, a história, a geografia. E um grande problema que eu acho das escolas, eles começam totalmente lúdicos, totalmente coloridos, uau, tudo ali é flor. Mas o que acontece? Quando chega ali o primeiro ano, já muda. O terceiro, o quinto, a sétima, o oitavo, o nono, o terceiro ano, gente, é uma frieza. E as nossas crianças não são preparadas na fase que elas mais precisam. Então, um adolescente tem como reverter essa situação de conectar a família, de conectar os compromissos e as responsabilidades, com certeza. E tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu trago como uma experiência de vida e outra aplicação em milhares de famílias. O que eu estou trazendo para vocês agora é um método totalmente especializado e específico em comportamento infantil, onde você vai desenvolver habilidades e competências necessárias tanto para o atendimento e guia dessas crianças, como direcionar esses pais para que eles consigam atingir os seus resultados esperados, que seja o bom comportamento, que seja a obediência certa, que seja os resultados escolares. E eu estou falando aqui de se tornar especialista em comportamento positivo. De 997, gente, eu estou fazendo para vocês por 297. 297. É muito simples. Mas o simples, ele precisa de referência. Ele precisa de conhecimento. Então, esse especialista em comportamento positivo, ele é um curso gravado e extremamente detalhado, passo a passo. E com a linguagem
que até um não psicólogo, um pedagogo, ele vai entender. Por que eu estou falando dessas profissões? Porque são profissões que já estudam sobre comportamento e desenvolvimento infantil, porém, muitos são alunos do nosso método. Por quê? Porque eles se veem lá na frente e não conseguem colocar isso em prática. Eles precisam de algo mais. Então, às vezes, um psicólogo está ali com uma criança e, gente, mas eu não consigo sozinho. Eu preciso que esses pais compreendam que eles têm papel fundamental na vida dessa criança. Então, o que você vai ver nessa especialidade? É justamente isso, esse crescimento, esse desenvolvimento. É se tornar realmente referência naquilo que você está falando. É desenvolver uma estrutura infantil que não atrapalha a aprendizagem, que pelo contrário. Porque a cada dia nós vemos mães sobrecarregadas, pais que não sabem nem para onde vão para ajudar. E com os resultados profissionais debilitados, deficientes. Então, você vai ter aqui a oportunidade de lidar com os comportamentos infantis e de adolescentes e, principalmente, guiá-los. Essa é a cereja do bolo que eu guardei para o final para vocês. Para essa turma em especial, para que você que está aqui agora, que você está preparado, depois de todo esse conhecimento, para dar o próximo passo. Então, melhor. A minha turma está mandando aqui uma mensagem, mas eu vou aceitar a sugestão deles. Eu vou fazer algo muito melhor. Eu vou disponibilizar para vocês algo ultra especial. Eu nunca fiz se especializar em comportamento positivo e ter ainda 4 encontros de mentoria e com feedback comigo, para que eu possa te auxiliar na aplicação dessas técnicas e nessas ferramentas que eu aprendi com total segurança e eficácia. Então, já anota as datas aí, ó, dia 30/5, dia 6/6, dia 13/6, dia 20/6, vão ser essas datas dos nossos encontros. Então, você que está aqui, não perca tempo. Você que está aqui no Instagram, se tem interesse nessa especialidade, em se tornar especialista, você, ao final, recebe a certificação? Sim, com certeza. Você pode, inclusive, se tornar profissional para atender outras mães, outros pais, outros profissionais. É reconhecido pelo MEC como curso livre, tá? Então, você tem essa oportunidade. Então, lembre-se que a obediência, ela pode ser poderosa quando praticada de maneira correta. Obediência cega, você está criando apenas os filhos para que eles sejam comandados e não desenvolvidos, autodesenvolvimento. Então, faça parte dessa transformação e construa. Pode parcelar? Com certeza, pode parcelar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link aqui para vocês. Eu vou mandar o link para vocês para poder facilitar. Alguém da equipe aí tá com acesso fácil aí para mandar esse link para o pessoal, tanto aqui. Quem estiver no Instagram, vocês podem acessar lá no link, lá no na bio, ou também nos stories. Eu vou deixar disponível lá nos stories. Agora, para você que está aqui no Instagram, eu já vou disponibilizar a equipe. Pode disponibilizar, por favor, aí o link de inscrição. Sim, de 997 por 297. Você não vai pagar nada mais do que 297 e pode dividir, inclusive, de 12 vezes.
de R$ 29,70. Eu estou dando esse presente para vocês. Inclusive, gente, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu volto? Então, ok, voltou. Então, 12 vezes de R$ 29,70. Deixa eu pegar o link aqui rapidinho, gente. Vou colar aqui para vocês no Instagram. E para você que está aqui no YouTube, e para você que está aqui no Instagram, nós iremos disponibilizar o link diretamente lá nos stories. E também para você lá no link da bio. Gente, tem alguma pergunta em relação, vocês estão com dúvida em relação a se tornar especialista? Você tem alguma pergunta em relação aos 3 principais erros que profissionais e pais fazem em relação ao comportamento e ao desenvolvimento infantil e querem perguntar agora? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sim, você pode dividir, o link já está lá aqui no YouTube, o link está aqui no YouTube e o link está aqui já nos stories. É só você ir lá e se tornar especialista em comportamento positivo. Então, para você que já compreendeu que cada criança é única, que você que reconhece, obrigada, Mi, que você reconhece que cada criança possui características individuais, habilidades e ritmos, e muito mais do que isso, que você tem a criança que precisa ser trabalhada e compreendida, que você tem um ritmo educacional já aprendido na infância, e principalmente que existem comportamentos que distinguem nossas crianças. Junte-se a esse grupo, a essa rede de educadores, de profissionais e pais comprometidos em proporcionar o melhor para as suas crianças. Então, lembrando, importante, essa oferta é para você que está aqui, que está assistindo esse vídeo, e é por tempo limitado. E vai durar por pouco tempo, como eu falei para vocês. Essa oportunidade que eu estou dando agora é se tornar especialista em comportamento positivo de crianças e adolescentes, aplicar e 4 encontros ao vivo, online, comigo, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas e e utilizar desse momento para poder pegar uma ferramenta que às vezes você tem dúvida de como aplicar e como você consegue direcionar isso na vida dessa família que você não está atendendo ou que você queira iniciar essa jornada. E não se esqueçam, como essa oferta é limitada, então esse valor ele vai aumentar depois desse período. E não teremos o feedback ao vivo, os 4 encontros. Então, vai ser apenas a certificação como especialista em comportamento positivo, sem a minha mentoria. Gente, sabe quanto uma pessoa paga por essa mentoria? Pois é. Meus alunos aqui sabem, fica doidão quando eu faço isso, né? Mas eles sabem que eles ganham muito mais do que uma simples certificação. Não é isso, galera? Não é isso, meus amores? Então, quem está aqui no YouTube pode falar com a Kelly, que ela já deixou aqui o link direto de inscrição, tá? E quem está aqui no Instagram pode mandar um oi aqui também no nosso bate-papo. E também pode falar diretamente com ela lá no nosso direct. Bom, só isso.
Lembrando que de 997 por 297 com 4 encontros e a especialização online. Bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Equipe, tem mais algum detalhe aqui que eu precise lembrar, que eu estou esquecendo? Obrigada, Milena, Mid, Cássia. Giovanni, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Eu esqueci. Eu esqueci, seja bem-vindo. Ângela também, seja bem-vinda. Bom, gente, então é isso. Para você que adquiriu a certificação, eu te vejo lá no grupo. E para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu espero que você clique nesse botão e adquira agora essa especialização em comportamento positivo. Eu tenho algumas dúvidas, tem o WhatsApp para falar no privado? Tem, sim. Equipe, Kelly, você está na área aí? Coloca o link aqui no YouTube para mim, por favor. E você que não está no Instagram, como eu falei, você pode falar aí diretamente no direct, na mensagem. Já respondi. Seja bem-vinda, Stephanie. Gente, essa é a oportunidade, tá? De fazer essa certificação, de compreender o comportamento, os perfis comportamentais, os estilos parentais, sobre a criança interior e muito, muito mais. São mais de 5 módulos, são não sei nem quantas aulas, porém, tudo ali, sabe, assim, desmiuçado, que você não precisa ficar, será que isso vai funcionar? Será que não vai? Você vai compreender, você vai ter assertividade nas escolhas das ferramentas, você vai ter assertividade ao direcionar seus filhos e as crianças que vocês atendem ao sobressair. Eu vi um comentário que aí eu fujo da minha linha de raciocínio. Você vai conseguir direcionar essas crianças para o que você deseja, para os resultados positivos, educacionais, comportamentais e principalmente o relacionamento saudável e harmonioso dessa família. Melhora o relacionamento entre pais e filhos. Mães e pais que acham que ficar gritando, ficar naquela turbulência é normal, gente, é disfunção. Não é normal. Então, se você quer viver o melhor em sua família, se você quer se tornar um profissional também com esse conhecimento e ser altamente reconhecido e ter ganhos, se posicionando como autoridade no comportamento positivo, essa é a oportunidade. Novamente, o link do WhatsApp, aqui ó, a Kelly acabou de colocar o link aqui do WhatsApp no YouTube e também tem o link aqui no Instagram, nos stories. A live vai ficar gravada? Não. A gente vai estar disponibilizando para algumas pessoas aqui. E vai ficar gravada? Não sei. Vou fazer surpresa aqui para vocês. Vou analisar aqui com a minha equipe para ver se a gente coloca a live disponibilizada aqui para vocês no Instagram, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Só lembrando mais uma vez, clica lá nos stories e para você que está no YouTube, o link já está lá para você ter acesso, ok? De forma fácil e de forma prática, você vai conseguir realmente colocar em prática a educação positiva através da metodologia do comportamento, porque não é só entender a teoria, você precisa compreender como é que você coloca essa teoria em prática. E é complexo trabalhar com duas câmeras.
mas na próxima eu acerto. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai perder a oportunidade. Depois, não fica falando com a equipe aqui, pedindo, pelo amor de Deus, tá? Eu não tenho coração mole. Beijinho, tchau, tchau.